Amigos, nós estamos com mais um episódio do De Tudo Um Pouco e mais uma vez a gente trouxe uma profissional maravilhosa. Vocês sabem, né, gente, que a gente está trazendo pessoas maravilhosas, pessoas polêmicas como a gente também é. Então, nesse De Tudo Um Pouco, Nayara, fonoaudióloga, roda essa vinheta que hoje o bicho vai pegar. Nayara, fonoaudióloga, minha parceirona, minha amiga. Se apresenta, minha amiga. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Magri, eu sou fonoaudióloga, sou formada pela PUC Goiás, tenho aí, esse ano de 2025, eu faço 9 anos de formada. Parece. Né? Oh, Deus abençoe, né? Muita raiva. Casem, gente, ótimo. Sou pós-graduada em urgência e trauma, né? Na modalidade de residência multiprofissional pela SES, né? Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E sou pós-graduada também em fala e linguagem e também em ABA. Que joia. A mistureba, né? Mas, gente... Mas a gente precisa, isso, viu? até para entender, eu faço isso com o objetivo de entender e saber para quem caminhar. Então, chegou para mim, não é para mim, eu tenho que saber para onde é. Então, você entender, Tá certo. para você saber aonde você... Não é nem que você atende todos, Isso. você precisa saber encaminhar. Que joia. E a Nayara é uma parceirona. Muito obrigada. Nayara. Gente, Vanessa maravilhosa. Gente, uma fofa. Louca da Silva, adoro. A gente divide o mesmo neurônio. Nayara, eu acho que como um ponto em comum que a gente tem são as famílias que chegam no nosso consultório com muita aflição. Em relação ao nosso nicho de trabalho, que é língua presa, as mães chegam aflitas e confusas, né? São muitas demandas que as crianças têm, mas quando as crianças chegam com a demanda da língua presa, elas realmente precisam de uma equipe multidisciplinar, né? E falando além da amamentação, depois que já passou o desespero que é a amamentação, a mãe conseguiu vencer essa parte. Quais são os impactos, então, da língua presa além da amamentação? Qual é a próxima etapa que a mãe vai ter que vencer se a criança tem a língua presa? Vanessa, isso é extremamente importante, porque o que acontece? Hoje eu vejo que as pessoas focam muito na amamentação. Sim. Né? E a língua, ela é a atriz ali, né, principal da amamentação. Só que para mamar, o bebê também usa outros tipos de musculatura e de estruturas, né, do sistema estomatognático, né, que é toda essa musculaturinha do rosto que a gente tem. E aí, eu percebi que todo mundo focou nessa amamentação e esqueceu da parte do desenvolvimento dessa criança, né? A língua presa, ela impacta em várias funções, né? No decorrer da idade dessa criança, né? Então, assim, nem sempre, né? Vai ser sobre a amamentação, né? Exatamente, nem sempre. Tem mães que o bebê tem a língua presa, se amamentam super bem, e isso depende de várias coisas. A anatomia da mama, o fluxo de leite que ela tem ali, e a capacidade que o bebê tem de se adaptar nessa língua presa. Então, tem tudo isso. Esses dias eu até falei no meu Instagram sobre isso. Eu já peguei vários bebês que têm a língua presa e eu falo, olha, precisa soltar. E a mãe fala pra mim, não, mas ele tá mamando bem, tá tudo bem. Então, se ele tá mamando bem, a que custo, né? E aí, não solta. Então, eu fui explicar pra ela. Falei, olha, ok, a amamentação tá indo tudo bem, mas e lá na frente? Vamos pensar quando chegar na introdução alimentar desse bebê. Quais são os prejuízos? Né? A língua, ela é a atriz, assim, Master Blaster, ela é a Angelina Jolie da mastigação. Entendi. Né? Então, a língua presa durante a mastigação, ela tem um impacto extremamente importante, extremamente negativo, né? Porque a língua, ela precisa lateralizar, ela precisa dessa movimentação. Quando a gente vai engolir, a gente joga a língua lá para cima, no palato, para empurrar o alimento para trás. Então, tem muitas crianças que chegam no meu consultório com 6 meses, com 7, com 6 não, com 6 ainda é pequenininho, mas com 7, 8, 9 meses, 1 ano. Ele não mastiga, ele só engole. Ele não come carne. Exato. Ele não come nada duro. Verdade. Aí quando a gente vai analisar, vai observar, a primeira coisa que a gente olha, deixa eu ver essa língua, tem uma língua presa. Então, ele está sofrendo, ele não consegue mastigar, a língua não consegue fazer a função dela, né, durante a mastigação. E aí passou, a amamentação estava ótima, né? Então, na mastigação, né, tem esse prejuízo. Então, gente,
solte a língua do seu bebê. Se o profissional falou que o score dele, né, nos protocolos validados, que eu quero lembrar também que protocolo adaptado não é protocolo, né, que a gente tem que ter um protocolo validado, né, e a gente tem 2 ótimos aí no mercado. Então, se o profissional que avaliou o seu bebê, tô falando aqui para a Clâmia que isso é super importante, falou que o freno é alterado e a amamentação tá indo super bem, solte a língua do seu bebê, porque ele vai ter um prejuízo lá na frente e é muito mais complicado. Eu falo como terapeuta, né, que eu pego o bebê no consultório, a criança no consultório. Deve ser bem pior soltar a língua de menino maior, né? Não. Fala pra mim. As mães têm essa dúvida, né? Eu solto quando pequenininho ou eu solto quando maior? Gente, você concorda que você segurar uma criança pequenininha é um trabalho, mas um menino de 20 quilos é outro trabalho? Não, e crianças maiores, que às vezes tem que ir pro centro cirúrgico. Sim. Então, assim, e é engraçado, né, Mayra? Você estava falando sobre introdução alimentar, sobre mastigação. Tem mães que chegam para mim mesmo, com 9 meses, né? E falam assim, doutora, eu pergunto, como é que tá a alimentação? Nossa, ele está comendo bem, come de tudo. É mesmo, que bom. Ele adora banana, ele adora pãozinho. Só alimentos moles. Aí eu falo, é mesmo? Come maçã, come cenoura? Não. Eu falei, por quê? Eu não sei, ele não gosta. Elas pensam que aquilo é uma seletividade, mas não é, uma língua presa. Doutor, ele não gosta de carne vermelha, ele só come carninha moída. Então, assim, são fatores da gente começar a investigar, né? A mastigação e a deglutição associadas a essa língua presa gente, dá dó. A criança que precisa de um líquido para empurrar o alimento para trás. Não, imagina. Ele não consegue mastigar, né? E assim, a gente chama de disfagia oral. Ele não consegue mastigar o alimento. Então, o alimento vai descer inteiro. Acho que todo mundo já teve uma experiência de engolir um pedaço de carne inteiro. E você sente ele passando o esôfago, assim, às vezes até chegar no estômago. Então, imagina essa criança que tem isso. Então, ele não vai querer comer. Ele não vai querer, porque ele sabe que toda vez que comer é péssimo. Ele associa a dor, né? E muitos deles até tentam e cospem. Isso. Tem mãe que relata, fala, meu filho, ele começa a comer a carne, mas ele cospe. Mastiga e depois cospe. A carne, o frango, sempre são alimentos mais duros. Então, se tiver uma criança que está com essa alteração durante... É bem provável que esteja alguma coisa ali nessa linguinha que não esteja legal, né? Então, assim, mas lá na maternidade, quando ele era bebê, estava tudo ok. Tá, vamos fazer uma nova avaliação, vamos ver como é que tá, vamos ver se realmente precisa mesmo fazer essa frenectomia ou não, ou se é só uma questão de terapia mesmo, pra gente trabalhar aquilo. Mas, assim, a língua presa, na mastigação, assim, ela pra mim, ela é o que mais prejudica, na mastigação. Nayara, e um próximo impacto que a gente for pensar, vamos falar sobre a fala. Eu acho que é importante demais. Hoje em dia, as crianças, elas até falam, eu acho que as crianças estão falando menos, né? As crianças estão falando, apontando muito. Acho que depois da pandemia, as crianças estão se comunicando menos. E a fala é muito prejudicada pela língua presa e muitas vezes as mães acham um pouco bonitinho a criança falar infantilizado ou falar errado. E até que ponto a mãe deve se preocupar com essa fala errada? O que esperar, né? Até das idades mesmo. O que esperar dessa fala errada? O que é certo, o que é errado? Quando procurar uma fono? Quando saber realmente se isso é uma língua presa ou não? O que a gente deve fazer? Vamos lá. A língua presa, ela não quer dizer que se o seu filho tem a língua presa, ele não vai falar. Isso não tem nada a ver. Isso é mito, caiu, foi embora, foi com Deus. Então, assim, se ele tem a língua presa, ele vai falar. Ele vai, tá? Então, adquirir a linguagem expressiva, emissiva, ele vai adquirir. O que acontece com a língua presa? A gente precisa da língua para falar. A maioria, para falar não, né? Boa parte dos fonemas a gente fala com a língua, a gente usa a língua, né? Corta isso, que não é boa parte, são todos. Todos os fonemas a gente usa a língua, né? Para falar, mas a gente usa outras estruturas também, como bochechas, lábios, né? Dentes, então a gente usa todas essas estruturas. Mas o que acontece? Tem fonemas que a gente precisa da língua, como o R, que é o vibrante. Né? Então, você precisa ter uma boa mobilidade de língua. É um movimento muito refinado para você fazer o R, né? Para você fazer o L. Sua língua vai lá em cima quando você fala lápis, né? Então, ela vai lá em cima. Então, é um movimento refinado de língua também que você precisa ter uma boa mobilidade de língua. Quando você tem a língua presa, geralmente são aquelas crianças que vai falar rara, fala agaga.
porque ele não consegue ter essa mobilidade de língua, né? Então, a língua presa afeta na distorção dos fonemas. Falar, a criança vai falar, mas vai falar com os fonemas distorcidos, né? Em relação a quando eu devo procurar... Preocupar, né? Isso, preocupar. Toda criança tem seu tempo. Eu adoro isso, né? Porque você vai levar lá, a criança tem 5 anos, fala, não, calma, ela vai falar no tempo dela. Realmente, toda criança tem seu tempo. Só que a gente tem uma coisa que chama marcos do desenvolvimento infantil. Ótimo. Né? Então, para cada idade, a gente espera, né, que a criança se desenvolva de alguma forma. Isso é para tudo, né? Então, com certa idade, você espera que ele ande. Com certa idade, você espera que ele sente sozinho, sem apoio. E isso é a mesma coisa para a fala. Então, com 1 aninho ali, você espera que ele a criança ela já começa a falar algumas palavrinhas, como papá, mamãe, quer... Não, porque é a palavra que eles mais ouvem na vida depois que eles começam a andar, né? Engatinhar. Não, não pode, não pode, não. Não, então, essas primeiras palavrinhas, elas começam ali com 1 ano. Quando vai chegando próximo aos 2 anos, ela já tem que começar a usar 2 palavrinhas com sentido de frase, como quer água, quer mamar, quer papá. Então, tudo que for fora dos marcos do desenvolvimento infantil... Tem que se preocupar. Não tá legal. Preciso ir no pediatra, preciso conversar com o pediatra, preciso procurar um fonoaudiólogo, tá? Também, assim, acho que chega muito no consultório aquelas crianças que estão sendo alfabetizadas, falando errado, e o pai não se atenta. Então, como que a criança vai ser alfabetizada? Eu quero contar uma coisa super interessante. Eu peguei uma criança de 8 anos, que você não entendia nada que ela falava. Nada. Mas você sabe o que é nada? Nada. E a mãe só trouxe porque ela falou que a professora falou que ele não ia passar de ano se ele não melhorasse, porque a fala estava atrapalhando na escrita. Uma criança de 8 anos. A mãe... É super triste. E aí, a primeira coisa que eu avaliei nele de tudo, a língua. A língua presaça do menino, do coração, assim, ó. Aquela língua que, se eu mostrar pro meu pai... Ele sabe que a língua tá presa. Falei, a primeira coisa, vamos soltar a língua, vamos trabalhar toda a mobilidade dessa criança pra gente poder trabalhar os fonemas, pra gente poder trabalhar tudo nessa criança. Porque ele tinha essa língua presa. Então, assim, hoje ele já tem 11 anos, ele já tá ótimo. Eu falo pra mãe dele, assim, que eu tirei ele de uma fase péssima pra uma ruim, porque ele ainda precisa melhorar. Entendi. Mas... Que bom que viu, né? Sim. Exatamente. E isso ele já vinha de outros profissionais, e que ninguém percebeu essa língua desse menino que estava assim, era tão presa que a articulação dele era ruim. Vanessa, era uma coisa assim... E a criança tem vergonha, né? Demais. E ele é jogador de futebol, e na escola todo mundo ria dele, e tinha tudo isso. Então, assim, é absurdo. Como que hoje em dia, com tanta informação, né, as pessoas ainda deixam passar, para ir procurar um profissional, para ir num dentista, para ir no fono, no físio, depois que já tá, assim, bem... E mesmo assim, com tanta informação, as pessoas ainda acham que a gente é um profissional que... eu vou usar uma palavra forte, mas eu já ouvi isso, mutilador, que só trabalha com franectomia, que fica cortando a língua de todo mundo, não é verdade? Nossa, demais. E aí, assim, hoje em dia, eu falo que a gente tinha que montar a CPI da linguinha, né? Porque, realmente, eu acho claro. que virou tão assim, só vou soltar. Isso aqui sem critério. Vou soltar. Isso aqui eu vou soltar, e foi, né? Então... eu acho que com isso, os pais meio que ficaram assim, tudo será a que eu língua vou presa. soltar? E aí teve um nicho, que eu não vou falar o nome, que começa com a letra P, né? Que aí eles começaram a falar para os pais para não soltarem. Entendi. A língua do bebê. Entendeu? Entendi. Porque aí eles falam isso para os pais. Aí eles acreditam. E aí eles acreditam. Sim. Porque, infelizmente, essa classe, ela tem um poder, assim, de persuasão mesmo, assim, na vida das famílias, né? Porque é quem acompanha o filho lá a vida inteira. Então, tem isso. E o que acontece? Quem é bom, quem realmente sabe, vai ali, tem essa noção de que aquilo precisa ser feito, fica prejudicado. Concordo. Fica prejudicado. Então, assim, ó, chega, você fala, tem que soltar, explique e tal. Aí mas a pediatra fala, tá mamando. Não, a pediatra fala, não, tá mamando. Não ia falar, falei. Ai, tá mamando, deixa, vai, espera. Aí tem um desenvolvimento crâniofacial que não é legal, a mandíbula não se desenvolve de forma adequada, né? Então tem toda essa estrutura e vai deixando. E aí, quando chega lá mais tarde, no que você poderia ter investido lá quando era bebê, Certo. Você vai investir lá na frente, aí vai ser um prejuízo maior, né? Que essa criança tem. Até financeiro, né?
Sim, principalmente, né? Porque vai juntando tanta coisa, né? Agregando tanta e coisa. o que mais o que os pais falam, que vem pra gente, é tipo assim, é quanto? Quantas Primeira coisa que sessões, me pergunta é, quanto que você cobra? Quanto que vai ficar? Quanto que é? Quanto que vai ficar? Vai ser quantas sessões, né? E assim... Ele às vezes não percebe que poderia ter sido menos oneroso, né? Sim, se tivesse corrigido lá atrás, Sim. né? Então, assim, eu sempre falo isso. Deu alterado, tem ali, não tá impactando, solta, gente. Eu acho que é importante falar, Nayara, que não existe frenectomia preventiva. Sim. Né? A gente não vai ficar cortando mas se existe um protocolo e se existe uma limitação, né? Pode ser, às vezes, evitar muito problema. Mas, assim, na verdade, não é preventiva porque tá alterado, né? Tá alterado. Uhum. Tá mamando, não interessa, tá alterado. A gente tem, como eu vi no podcast anterior, né, você conversando com a Larissa, tem um protocolo, a gente tem embasamento científico. Ninguém tá fazendo isso porque... Achou legal. Porque eu vou fazer porque eu quero. Então, assim, tem embasamento científico. Então, o freio lingual, em todos os cursos, gente, se for fazer aí com os tops aí das fonos que tem, deu alterado, tem que soltar essa língua. Certo. Tá? Até para ele crescer com essa musculatura adequada e não ficar fazendo adaptação, né? E esse freio alterado, ele pode impactar também no desenvolvimento crâniofacial, né? Na estrutura dessa criança, né? Sim, exatamente. Então, assim, no desenvolvimento da mandíbula e no desenvolvimento da musculatura. Imagina, fica tão tensa essa musculatura, ele precisa usar tanto a musculatura acessória como a musculaturazinha da bochecha, do orbicular da boca, né? Do mento, que é esse daqui do queixo, que quando ele vai crescendo, ele fica um bebê mais tenso, usa essa musculatura. Sem contar nos respiradores orais, né? Que às vezes a gente esquece que tem muito bebê. Tem muita criança. Posição de língua baixa, boquinha aberta, né? Entendi. Por causa dessa flacidez, às vezes, dessa musculatura, porque nem sempre a musculatura tá tensa, ela tá flácida. Abre o boquinha para respirar pela boca. E aí? Aí vem ronquiapneia, e aí a amiga dela começa a inflamar, a adenoide também, o palato começa a ter um formato que não é o adequado. Então, tem tudo isso. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar clínico, a gente tem que ser honesto com os pais também, né? Para conduzir isso da melhor forma possível, né? Sim. Então, assim, o que eu mais percebo deles é assim, ai, tadinho do meu bebê, nossa, mas dói. A maior preocupação é dói. Dói. Aí eu falo assim, olha, é com anestesia, né? Anestesia local, pelo amor de Deus, né? Mas eu falo, pergunta a Vanessa, ela vai te explicar melhor. Deus me livre. Né? Mas acho que é porque existe ainda um pouco... É polêmico isso, mas existe um pouco a cultura também do pique, né? Então, de se cortar sem anestesia. Talvez, eu acho que é uma dúvida até, não é nem boba dos pais, coitados. Existe tanto pique que eles têm dúvida. Vai doer, é rapidinho, uma dorzinha boba. Então, assim, até hoje chega no consultório, vai doer, você vai anestesiar, você vai passar uma pomada, me ajuda. Eu acho que a maior resistência é a do medo da criança sentir dor. Gente, como que você faz um procedimento desse anestesiar? É incabível. Mas tem. Socorro, com C cedilha. Tem. Sabe, eu acho assim... Assim, eu trabalhei numa maternidade muitos anos, onde a gente pedia para fazer e era na tora. Só que eu sempre falava para os pais assim, isso aqui é paliativo. A gente tá fazendo isso daqui porque tá muito preso desse jeito aqui, ele não rompe, né? Não vai. Mas assim, esse bebê precisa de um acompanhamento, ele precisa sair daqui, precisa ir no odontopediatra. Só que quando você trabalha com a família, numa classe onde eles não têm muita condição financeira, é mais complicado. Mas você sabia que às vezes, nesse caso aí, o PIC ele é uma solução paliativa. Uma solução paliativa. Eu concordo nesse caso, o PIC é uma solução paliativa. Mas essa dúvida dos pais sobre dor é uma dúvida pertinente. E dói. Tem gente que fala bem assim pra mim, você acha que dói? Eu falei, se fosse anestesia, com certeza, gente, tá cortando um negócio ali. Você tá doido, deve doer demais. Dói. Porque a gente faz frenectomia em meninos maiores
que sabem falar, né? Então, eu gosto de perguntar ao menino. Eu gosto. O que você sentiu no outro dia? O que você sentiu na hora? A gente gosta de perguntar. Gente, uma coisa que eu quero falar também, que eu, às vezes, assim, quando vem pra mim esses meninos maiores, gente, é um sofrimento. Um sofrimento, você sabe por quê? Eles não querem escovar os dentes porque tem medo de pegar na cirurgia. Ah, verdade. Eles não querem comer arroz, feijão, carne, porque tem medo de pegar na cirurgia. Pois é, e ao contrário. Eu quero que ele se alimente, quero que exatamente. Aí, até pra gente fazer exercício, eles falam, não, tia, esse daí vai doer. Não, tia, esse daí... E às vezes não é nem dor, é o medo dele também. Aí eu fico pensando, gente, se essa criança tivesse feito lá quando era bebê, olha a maravilha que era. E assim, são crianças maiores, que assim, a gente vê, é bem mais oneroso para os pais, é bem mais trabalhoso pra gente também reabilitar uma língua ali dessa criança, né? Mas ela ter consciência, porque uma criança de 5, 6 anos, ela é uma criança. Sim. Ela não entende. Não. Porque você vai comer um arroz e precisa de comer coisa dura mesmo. Trabalhar mais. língua. E eles têm medo. Tadinhos. Tem medo. Então assim, quanto antes melhor? Os pais perguntam, quanto anto melhor fazer a frenectomia? Sim. Eu também falo isso. Sim. Né? Você não acha que eu devo esperar? Não, porque... o médico falou, porque meu pai, não sei quem, lá e tal. Aí tem muito assim, né? Não, porque meu pai tem a língua presa e tá aí ótimo. Fala bem, come bem, lá e tal. E eu pergunto, seu pai demora quanto tempo pra comer? Exatamente. Seu pai engasga quando come? Exatamente. Como que é seu pai? Nara, vamos entrar nesse ponto? Eu nem tava na pauta, mas vamos lá. O adulto, você não trabalha com adulto, né? Não. Tá. Mas o adulto que tem a língua presa tem consequência demais. Demais. Olha, eu tenho a língua presa. Eu também. E a minha mastigação... Nós. Muito doido. Minha mastigação é horrorosa. Jura? Eu tô com um problema sério. Eu acho que eu vou marcar com você. Eu tenho engasgo. Sim. Eu tô sofrendo de engasgo. Gente. Olha, a minha mastigação é péssima. Eu engulo pedaços de alimentos inteiros. Todos os alimentos duros eu engulo inteiro. Eu lembro que teve um dia que eu passei mal e eu vomitei. E uma amiga minha falou assim, minha irmã, tu não mastiga, não? Que dia acho que é isso? Você não faz? Inteiro. Marca comigo, que é melhor. Ai... eu também não faço. Não, mas é sério, o adulto... Eu falo, é tão difícil. As consequências no adulto, eu acho assim, porque todos nós envelhecemos por fora e por dentro. Então, se a gente não cuidou enquanto era novo, você já imaginou ali o tanto que vai ser difícil? Sim. Tudo, engolir. Olha, eu já usei aparelho 3 vezes. Inclusive, tô com a contenção aqui. Então, eu já usei aparelho 3 vezes, porque a posição da minha língua, ela prejudica os dentes. Então, ia afastando. A minha mastigação, por ser errada, prejudicou minha mordida. A respiração, o sono, né? Meu sono é péssimo. Então, assim, eu como sou fonoaudióloga, então eu me policio. Quando eu vejo que eu tô com a língua baixa, vou subir essa língua aqui. Faço exercícios, né? Assim, eu lembro quando eu fiz, na época da faculdade, que eu lembro que a minha professora falou assim, você tem a língua presa, vamos soltar? Eu falei, eu tô com medo. Porque eu tinha medo. O meu, se eu projetar a língua, faz um pequeno coraçãozinho, assim, a fendinha no ápice. Então, assim, imagina, gente, pra gente que já é adulto, que assim, eu já passei dos 30. Então, assim, pra eu soltar essa língua, pra eu reabilitar essa língua de novo, muito trabalhoso. Não seria mais fácil fazer quando criança, né? Pois é, se na minha época tivesse, se na nossa época já tivesse esse protocolo, provavelmente eu tinha soltado a língua, né? Porque antigamente a gente não tinha essa informação. Sim. Eu não fiz teste da língua, eu não fiz teste da orelhinha, não. Eu fiz teste do pezinho. Coraçãozinho, olhinho, Deus cuidou até hoje. Tá? E um monte de adulto que mastiga errado, que tem assimetria facial, que tem problema de fala, Sim. né? Então, tem um monte. Então, assim, não é legal, gente. Não é. Não é legal. E, assim, é confortável pro pai, mas o que eu sempre fico pensando é o quanto é prejudicial pra criança. Sim. E deixando. E Verdade. deixando. E aí, quando essa criança crescer. Nayara, a criança ela vai desenvolver alguma função na sociedade, né? Ela vai precisar falar, ela vai ser um professor, uma juíza, ela vai ser uma advogada, ela vai ser alguém que precisa falar. E a língua presa, né? Nós temos aí Bolsonaro, Lula, todos com a língua presa, e é muito feio, né? Assim, parece que eu acho que perde a credibilidade, isso, não é? exatamente. Principalmente, eu acho engraçado, a mulher ainda passa. O homem, com a língua presa, parece que não passa. Parece que ele perde totalmente a credibilidade. E sabe o que eu acho, assim, engraçado? Com a língua presa, sem a língua presa, né? Às vezes eu pego umas criancinhas no meu consultório que tem ceceio. Ceceio que a gente fala é aquele que ou projeta a língua pra frente, faz assim, ou faz o xin, que é o lateral. E aí a mãe fala, ai, mas eu acho tão bonitinho.
Aí eu falo, não, realmente, eu também não acho feio uma criança falar desse jeito, mas imagina um adulto. Imagina você dando uma palestra e você fala muito desse feio. jeito. Imagina você, sei lá, você vai num consultório e conversar com... Gente, uma vez eu fui na médica e ela conversava, ela tinha um lateral. Eu quase morri, gente. Foi a primeira e a última vez que eu fui nela. Não é? Doutora, você é ótima, maravilhosa. Beijo. Mas não consegui. Porque eu acho que as consequências para o adulto são muito grandes. A gente tem que pensar hoje que tem como, né? Sim. E hoje você parcela, gente. Você não tem dinheiro, você parcela. Você pega um dinheiro emprestado, faz qualquer coisa, mas faz, gente. Tem que fazer. Sabe por quê? Porque você tá guardando, você tá esperando aí, achando que vai, tá economizando, mas lá na frente você vai gastar muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Nayara, outra coisa, vou falar aqui de bebê. Que eu não perguntei para Larissa, vou perguntar para você. Quando a gente tem um freio duvidoso, a gente tem que fazer o quê? Aquele freio que pontuou duvidoso, né? Vamos supor, ao nascer mesmo. A gente tem que esperar, a gente tem que esperar a mãe sentir dor, a gente tem que esperar 10 dias, são 30 dias, conforme o protocolo tal. Me orienta. Vamos lá. Primeira coisa, mamar não dói. Mamar não dói. Nunca dói, né? Não. Se você tá amamentando... A gente tem uma coisa que a gente chama de dor dos 30 segundos. Que é aquela... Quando você não tá, sua mama não tá preparada para receber aquele estímulo o tempo inteiro. Então, é aquela agoniazinha ali que você tem. Você conta 30 segundos. Depois de 30 segundos, ela tem que passar. Ótimo. Se essa dor permanecer por mais de 14 dias e por mais de 30 segundos, alguma coisa tá errada, né? Ou tem que ajustar a postura, pega. A gente tem que ver o que tem de errado nesse bebê, né? Mas vamos lá. Fiz o teste da língua e ele pontuou duvidoso. O duvidoso, ele tende mais para o normal e ele tende mais para o alterado, né? As pesquisas que tem ultimamente, que eu li, né, os artigos que falam, que se ele pontuar mais para o alterado, a gente tem que ficar um alerta, porque provavelmente ele vai ser preciso soltar. A mãe vai ter dor, né? Isso. E assim, é um ali que ele dá um 6 ali, que você fica olhando e fala, eu acho que isso aqui vai precisar de soltar. Se ele dá mais para o normal, a gente observa. Tá. O que o protocolo, que assim, né, que é o que a gente mais usa, que é o da Martinelli, né, o que ela fala? A gente faz, reavalia com 30 dias e a gente vai acompanhar. Então, você reavalia com 30 dias. Não some, né? Não. Aí você reavalia com 30 dias, com 60 dias ela vai e você vai se passando, né? Tá. Aí você vai 60, você vai 90, mas você vai acompanhar aquele freno. Você não vai olhar e falar duvidoso, não precisa soltar, vai embora, não. Então, essa criança precisa ser acompanhada pelo fonoaudiólogo para a gente ver como é que está a função dessa criança, tá? Mas quando ele tende mais para o duvidoso, ou para o duvidoso não, perdão, quando ele tende mais para o alterado, os estudos falam que geralmente esses frenos eles têm que ser soltos. Tá bom. Tá? Então, eles têm que ser soltos. Então, assim, duvidoso, você não vai avaliar e mandar ele embora e nunca mais voltar, não. Tá. Você vai avaliar, reavaliar com 30 dias e você vai acompanhar essa criança. Tá bom. Para ver os impactos desse freio. Nayara, aquela mãe que é uma mãe que não está conseguindo amamentar, é uma mãe que ela, por algum motivo maior, ela está oferecendo mamadeira. E o neném precisa fazer frenectomia. Ele vai mamar mamadeira, gente. Vai passar fome? Não, gente, mamadeira. Ele vai para mamadeira, vai para mamadeira nessa criança. Sem problema, porque o que eu falo para a mãe é o seguinte, Nayara, a criança, principalmente o bebê, ele é um ser tão frágil, ele não pode perder peso. Sim. E naquela ânsia de amamentar, naquele desespero, né, que eu sei que toda mãe tem, às vezes o neném, ele... em detrimento até da saúde da própria mãe, ela fica louca para amamentar, acha que aquilo é caso de vida ou morte, que eu entendo realmente a importância da amamentação. A família toda fala isso? Sim. Você tem que amamentar. Mas às vezes é o caso do neném estar na amamentação mista, tá usando fórmula. Então, esse neném também pode fazer uma frenectomia. Sim, pode, deve fazer essa frenectomia. O que acontece? A sucção na mamadeira ela é diferente da sucção no peito, né? Isso daí todo mundo sabe, ok, ninguém tem dúvida disso. O movimento que o bebê faz no peito é diferente do movimento que o bebê faz em mamadeira. Então, não existe nenhuma mamadeira que imita o peito. Isso é mentira. Tá, gente? Não compra porque não imita. Nem um bico artificial. Não imita. Peito é peito e acabou. Agora,
pensa, seu bebê precisa ganhar peso, né? Tem mães que têm baixa produção de leite. Você vai deixar seu filho com fome, gente? Não tem problema. Vai utilizar a mamadeira e aí a gente vai fazendo os ajustes que essa criança precisa, né? Então, se precisa fazer a terapia fonoaudiológica, né? Depois desse pós-frenectomia e tudo, a gente vai ajustando e aí vai vendo o que precisa, mas ele não vai deixar de... Não vai dar, pelo amor de Deus, Jeová, dá o leite para sua criança, dá a mamadeira, igual você faz a vida inteira. Já vem muitas mães para mim assim, que é misto, mas eu também complemento com fórmula. Ou então assim, nem tem leite. É muito raro, mas tem mãe que tem hipogalactia, né? Que é pouca, baixa produção mesmo. Então, tá na mamadeira, não, vai fazer a frenectomia, vai continuar dando mamadeira e a gente vai fazer com que essa cicatrização aí seja maravilhosa, tá? Gente, para fechar esse bate-papo, eu queria enaltecer essa mulher aqui, que ela... Foi ano passado que você abriu sua clínica? Foi em junho do ano passado. Ela abriu uma clínica, a Plim Plim, e eu lembro que ela mandou não sei se aquilo é um press kit, sei lá. Chegou lá para mim, eu juro. Um trambolho. Gente, era desse tamanho uma caixa, assim, com um monte de brinquedo, que ficou lá no meu consultório, assim, muito tempo, que eu dava para as crianças. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa empreendedora, uma pessoa visionária mesmo, nova, né? Nova, com visão de atender criança, famílias que precisam de um atendimento especializado. Eu te parabenizo pela sua coragem mesmo, porque é difícil, né? Empreender hoje, ô Nayara. Eu mesma sou meio, assim, não vou falar com palavra feia não, eu sou meio medrosa. Mas te parabenizo, acho que está precisando no mercado de pessoas como você. E eu não tenho o menor receio de te indicar meus pacientes. Gosto demais de te indicar. Tá maravilhoso. Gosto. Eu acho assim que empreender lá na Bahia, que eu sou baiana, pra quem não sabe, a gente fala assim, nossa, fulano tem muita coragem, né? Porque noção não tem nenhuma. Então, empreender, você tem que ter muita coragem, né? Pra ir lá e fazer. E a Plim Plim, quando a gente abriu, foi exatamente... pensando num todo, sabe? Não só na criança, mas na família também. Porque muitas vezes a gente chega na clínica e aí você chega lá, deixa o seu filho e a clínica foca no seu filho. Mas e você? Porque às vezes o ambiente onde a criança tá muito mais doente do que até a própria criança. Entendi. A família precisa tanto, né? Exatamente. Então, o objetivo da Plim Plim não é só atender aquela criança, é entender e atender o pai também. Que legal. A necessidade dele. Então, por exemplo, chega uma criança com a língua presa lá, que o pai também tem a língua presa, que não sei quem tem a língua presa e tal, e isso aí vai passando, e aí você vai explicando, e aí ele chega e fala, não, mas eu tenho a língua presa, tô ótimo, aí você vai explicar, e como é que você tá? Então, vai conversando com ele, para ele entender a importância de tratar o filho dele também, e dele se tratar. Então, a Plim Plim surgiu, né, tipo assim, numa ideia louca minha mesmo, assim, que a gente saiu, tipo, pegando todo raspando, assim, as contas de nossa inteira, tanto minha quanto meu esposo, para fazer essa clínica pensando nisso, pensando na família, né? Tanto nos pais quanto na criança, né? Olhar a criança além dela, né? Além do problema dela, olhar também da onde ela vem, como é entender como é que é essa família. E você também é empreendedora. Você é sozinha. Eu falo que pelo menos eu ainda tenho assim, meu marido, às vezes, para odiar ele, assim, de vez em quando. E quando você empreende sozinho, você fala assim, vou montar meu consultório. Mas eu acho que a gente pode abrir um podcast, Mulheres que Empreendem. Podia mesmo, amiga. Ixi, a gente ia bombar. E várias pessoas, assim, que eu vejo que tem. Isso é importante, né? Porque pensar algum tempo atrás, né? A gente... né? Eu ia ser daquelas que queimava o sutiã, com certeza, louca lá na praça, arrancando o sutiã e queimando. Porque a gente não tinha isso, né? E hoje a gente tem. Então, assim... Eu comecei a trabalhar com 36 anos. Eu comecei a trabalhar tarde, eu comecei minha especialização com 37 anos. Então, eu me acho assim, nossa, a última bolacha do pacote. Nossa, e outras pessoas inspiram, né? Eu sempre falo isso pra você. Eu me inspiro em pessoas como você, né? Você são uma das poucas pessoas que eu vejo os stories todos. Porque a maioria eu não vejo os stories, gente. Eu saio pulando, assim, ó. Porque eu tenho... Ai, que preguiça. E eu vejo seus stories porque, assim, você não tem medo de mostrar quem você é, de falar o que você quer, de abraçar sua família, de abraçar seu paciente, de chegar e falar, olha, gente, não é assim que funciona, não. Porque na rede social, a gente tem muito... O que a gente vê é muito assim... Você tem que... Ai, não vou falar isso porque fulaninho, porque não vai agradar, não sei o que, lá. E você agrada.
sendo quem você é. Então, assim, eu falo isso pra você já, eu te admiro como mulher, como força mesmo, né? De mãe, de profissional também. Eu vejo que você é muito profissional. E eu me espelho em você. Eu escrevi, né? Já falei pra você várias vezes. Eu sou muito grata a Deus, né? Por ter cruzado os nossos caminhos. Eu vejo Deus em você quando eu olho pra você, né? Eu acho isso muito bom. Quando a gente olha para as outras pessoas, a gente vê Jesus, a gente vê Deus, né? Porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui na Terra, independente de qualquer religião, né? Sim. É a pessoa olhar e ver, falar assim, nossa, Cristo, fulano né? é tão bom, né? Eu gosto tanto de conversar com fulano. Mesmo que você não conversa com fulano todo dia, né? Mas eu vejo em você, assim, eu fiquei super feliz com o seu projeto de mentoria. Menina, fiquei louca lá. Falei, quero participar, quero fazer. Ai, você, calma, querida. Calma, pequena gafanhoto, não é assim. E fiquei muito feliz por você. E isso é só o começo. Você vai estourar nesse YouTube. Gente, não vai ter pra ninguém, né? Você vai ver. E você vem comigo. Gente, ai, vai ser maravilhoso. Então vamos brindar ao sucesso. Com café que eu não tomava, agora eu tô tomando igual uma louca. Uhul! Gente, então esse foi o nosso episódio com a Nayara. E segue a gente lá no YouTube, né? A gente tá com essa nova empreitada aí. E Nayara, muito obrigada. Ai, eu que agradeço, gente. Obrigada. Beijo. Tô muito feliz. Beijo, beijo.